lá. O texto dissertativo argumentativo é o nosso gênero textual do Enem, né? É um texto, digamos, do tipo argumentativo, né? E assim, é importante lembrarmos, mais uma vez, a diferença entre tipos e gêneros textuais. Então, assim, tipos a gente só tem 6, né? Mas aí dentro de cada tipo existem vários gêneros, né? Então, por exemplo, se nós prestarmos atenção, talvez, por exemplo, o comentário que a gente põe numa foto de alguém ou num post de alguém no Facebook é um gênero textual do tipo argumentativo. Porque ali você está expressando a sua opinião, né? Você está colocando o seu ponto de vista, né? Você está informando algo que você pensa, você está expondo as suas ideias, né? Então, assim, é importante lembrar, né, essa diferença inicial entre tipo e gênero. No caso do exame do Enem, como, digamos assim, como o objetivo, né, como um dos propósitos do Enem, é justamente ver se o aluno é capaz de relacionar fatos, de expor ideias, de argumentar, né, de defender um ponto de vista. Então, o texto escolhido, o gênero textual escolhido, é o gênero dissertativo argumentativo. Então, assim, o tipo de texto dissertativo é aquele, aliás, dissertar é a gente ter a capacidade de relacionar ideias, né? De a gente, por exemplo, pegar um fato e aí relacionar, digamos assim, com o outro, de forma a construir um ponto de vista. Então, assim, quando a gente disserta, nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós queremos provar algo, né? Nós queremos, de uma certa forma, persuadir o outro, nós queremos convencer o outro acerca do nosso próprio ponto de vista. Né? Então, dissertar seria isso, né? Através das palavras, através das ideias, a gente justamente relacionar. Relacionar significa dizer que uma coisa tem a ver com a outra, ou que, por exemplo, que algo é resultado de outro. Vocês estão compreendendo até agora? Vão dizendo aí, certo? A gente conseguir, por exemplo, conhecer alguns dados, algumas informações, né, alguns fatos e relacioná-los de forma que comprove um determinado ponto de vista. Tudo bem? Então, assim, a partir de agora, já lembrando dessa característica importante do gênero dissertativo argumentativo, vamos então para a parte estrutural, tá certo? Vamos para a parte estrutural, que vai ser, pelo menos, a introdução hoje. Eu ainda não vou trazer as habilidades nessa aula, tá certo? Vamos deixar a gente ganhar um pouquinho mais de repertório, lembrar de mais umas coisinhas, que aí a gente vai conhecer as habilidades do texto do Enem. Então vamos lá. Como vocês devem saber, o texto dissertativo argumentativo, aliás, como todo texto argumentativo, geralmente ele vai ter 3 partes. É importante a gente lembrar que nós usamos o termo parte, certo? 3 partes, e não parágrafos. Porque, por exemplo, pode ser que um artigo de opinião, como que a gente vai apresentar hoje, ele tenha os 2 primeiros parágrafos parecidos com o teor de introdução, certo? Então, por exemplo, há alguns gêneros que, por exemplo, que você tem 2 parágrafos de introdução, certo? E aí os parágrafos de desenvolvimento, textos mais longos, eu estou falando. E aí os parágrafos conclusivos, tá bom? Então, assim, não é obrigatório, a gente precisa lembrar disso, não é obrigatório a gente sempre lembrar que o nosso texto dissertativo e argumentativo ele tem que ter obrigatoriamente 3 parágrafos. Não. Eu tenho que lembrar que ele tem que ter 3 partes. Agora, por questão de espaço, né, na prova do Enem, nós só fazemos um parágrafo de introdução. Tem gente que faz 1, tem gente que faz 2, tem gente que faz até 3 parágrafos de desenvolvimento, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês como é que vão funcionar esses parágrafos, e pelo menos um parágrafo de conclusão, de considerações finais, tá certo? Então, assim, lembrando que são essas 3 partes, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tudo bem? Aí, eu vou falar aqui por cima, agora, vocês vão me dizendo se vocês estão compreendendo, e aí depois a gente vai ver um exemplo. Combinado, pessoal? Combinado? Vão dizendo aí, vão interagindo. Combinado? Estou esperando vocês responderem. Beleza. Vão respondendo, por favor. Não vão dormir não, viu? Preste atenção. Então vamos lá. O que eu tenho que ter na minha introdução? Gente, uma primeira coisa que eu aconselho a todos vocês. Na introdução, não escreva somente uma frase.
No texto do Enem, assim, uma introdução só com uma frase é meio complicado. Quando eu digo assim uma frase, é aquela coisa, você começa com letra maiúscula, né, ali no parágrafo, o recuo do parágrafo, né, o espaçozinho de 1 polegada, de 1,5 cm e tal. Então assim, você fazer uma introdução só com uma frase, ou seja, começa com letra maiúscula, termina com ponto final, não é legal, certo? Não fica bacana. Porque assim, numa introdução a gente tem que ter alguns elementos. Quais são esses elementos? Na introdução eu tenho que apresentar o tema, certo? Então assim, vocês sabem que toda a redação do Enem tem um tema, né? Algo sobre o qual você vai escrever. Então você vai ter que, com suas próprias palavras, apresentar esse tema, certo? Dizer, escrever ali, não é necessariamente copiar o tema, tá certo? Exatamente o mesmo jeito de colocar ali na introdução, mas é justamente você dizer com suas próprias palavras sobre o que o texto vai abordar. Então, vamos anotando aqui, tá bom? Eu vou anotando, vocês vão anotando no caderno de vocês. Vamos lá, parágrafo de introdução. O que eu tenho que fazer primeiramente? Numa primeira frase, eu tenho que apresentar o tema, certo? Dizer o tema, né? Vamos dizer assim, contextualizado. Vou botar esse termo aqui agora. Ou seja, o tema do ano passado é a questão da democratização do acesso ao cinema. Então, por exemplo, o tema da redação do Enem de 2019. Eu consegui apresentar o tema, eu dizer, vivemos numa sociedade em que as pessoas procuram o cinema, essa expressão artística, sei lá, como meio de entretenimento, de estudo, enfim. Eu estou apresentando o tema dessa forma. Ficou claro? Certo? Então, assim, é preciso... A primeira coisa que eu estou fazendo na introdução é o quê? Apresentar o tema, tá certo? Em seguida, o que eu tenho que fazer depois que eu apresentei o tema da redação do Enem? Depois que com minhas palavras eu contextualizei o tema, eu disse, eu tenho que apresentar a minha tese. Vou até colocar aqui letra maiúscula, tá certo? E depois eu vou mandar aqui para vocês. Vocês estão anotando, gente? Estão aprendendo aí? Vão interagindo aí comigo? Certo? Então vamos lá. Beleza, vão me ajudando. Então, o que é uma tese? Eu falei para vocês que uma tese, na nossa aula passada, uma tese é uma ideia... Oi, Jennifer, pode dizer. Certo, eu tô anotando aqui, daqui a pouco eu vou mandar tudo, viu? Tô anotando aqui no chat, viu? Tá certo? Pronto, deixa eu mandar logo aqui agora, só esse já tá aí para vocês anotarem. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O que eu tenho que ter na minha introdução? Eu comecei dizendo para vocês que a introdução significa apresentação, né? Quando eu introduzo o meu tema. Então, apresentar o tema contextualizado é eu ver qual é o tema que caiu na prova do Enem e com as minhas próprias palavras contextualizá-lo. Ou seja, é eu pegar esse tema e falar assim da importância dele, digamos assim, dizer que ele existe, tá certo? Deixa eu colocar aqui de novo para Rony acompanhar a frase, né? Então eu contextualizo. Então a primeira frase da minha introdução vai ser o quê? A contextualização do tema, certo? Agora vamos para a segunda. Eu disse para vocês que numa introdução ela não pode ter jamais só uma frase, tá certo? Então ela vai ter que ter pelo menos 2 frases, né? Então, depois que eu contextualizei o tema, pessoal, a minha segunda frase é onde eu vou apresentar a minha tese. Agora vamos lembrar aqui, o que é uma tese? Uma tese é uma resposta, certo? Que você dá para o tema, ok? Uma tese é uma ideia, é uma solução, é algo que você acredita, tá certo? É como se fosse uma hipótese. Já viram falar no termo hipótese? Já viram falar em hipótese? Uma suposição, né? Então, uma tese vai ser basicamente isso, tá certo? Uma tese é justamente aquilo que eu acredito, é a minha resposta. E agora vamos lembrar, é sobre essa tese que eu apresento na introdução que eu vou desenvolver o meu texto. Eu não posso esquecer disso, tá? O que significa? Então, eu coloquei lá a minha tese, tá certo? E aí, no meu texto, eu vou usar argumentos para defender essa tese. Compreenderam? Então, o que são os argumentos? Os argumentos são essas ideias, certo? São esses posicionamentos que eu utilizo para defender algo que eu acredito. Tudo bem?
Então vamos fazer um exercício aqui agora. Eu vou botar aqui de uma forma bem grosseira, mais ou menos, o tema da redação do Enem de 2019. Então vamos lá. O tema da redação do Enem de 2019 foi o quê? A democratização do cinema. Certo? A democratização do cinema. Então, beleza, esse aí é o tema. Assim que eu ver o tema, assim que eu vir o tema, certo? Que eu visualizar, o que eu tenho que pensar? Olha, antes de eu começar a escrever o meu texto, eu tenho que pensar em uma tese. Ou seja, eu tenho que pensar em uma ideia que eu acredito e que eu devo defender no meu texto usando os meus argumentos. Então, vamos colocar aqui uma tese. Então, eu vou colocar minha tese seguinte. São necessárias políticas públicas para democratizar o cinema. Certo? Então, beleza. Eu tenho o tema e tenho aí a minha tese. Pessoal, vocês estão acompanhando? Estão entendendo até agora? Vão interagindo aí comigo. Estão entendendo? Pronto. Então, assim, quando eu tenho bem claro o tema e agora eu também já tenho bem claro a minha tese, o que eu vou fazer? Eu vou agora, digamos assim, planejar o meu texto. Mas aí, assim, como a gente está só na introdução hoje, eu vou dizer para vocês como é que ficaria. Então, aí você vai lembrar, Rodrigo falou na aula que na minha introdução eu tenho que ter a contextualização do tema e eu tenho que ter a minha tese. Eu não posso esquecer desses dois elementos, eu tenho que ter pelo menos duas frases. Então, vamos fazer aqui uma forma bem simplista. Vivemos em um mundo em que as pessoas em que as pessoas, vamos ver aqui agora, tem o costume, vou colocar aqui, tem o costume de assistir a filmes, né, e acompanhar o mundo do cinema. Só que, bom, eu estou apresentando o tema. Só que agora eu posso, trazer um contraponto agora, certo? Daqui a pouco eu falo para vocês o que é um contraponto. Entretanto, nem todas as pessoas têm acesso ao cinema, certo? Então eu contextualizei o meu tema. Agora eu vou apresentar a minha tese. Lá em cima eu disse que são necessárias políticas públicas para democratizar o cinema, né? Então agora, beleza. Como é que eu vou colocar essa tese? Portanto, tudo isso é introdução, viu, gente? É necessário que, por exemplo, né, o Ministério da Cultura pense em políticas públicas para garantir este direito. Pronto. Tá aí uma introdução. Uma introdução, não vou dizer que ela ficou razoável não, tá? Que ela ficou boa, não sei. Mas assim, essa introdução aí, ela tem todos os elementos que a minha introdução da redação do Enem tem que ter, certo? Então veja, novamente vou repetir para vocês não esquecerem. O que tem que ter na introdução do nosso texto dissertativo argumentativo da redação do Enem? Tem que ter dois elementos fundamentais. Apresentação do tema contextualizado, ou seja, eu pegar esse tema e contextualizar, trazer para a realidade, né, aplicá-lo à realidade. E segundo, a minha tese. A minha tese. Que mais uma vez, a minha tese é o meu posicionamento, é a minha resposta, digamos assim, a solução, certo? Que eu encontrei para poder justamente responder ou solucionar esse problema. Então, eu tenho que trazer essas duas informações na minha introdução. Alguma pergunta por enquanto? Eu vou pausar aqui enquanto... Pronto, muito bem. Então, depois que a gente fez a nossa introdução, tá certo? A gente elaborou. Na verdade, assim, aqui é só um modelo bem rápido. Mas aí, assim, vocês sabem que
antes da gente começar a escrever o texto, é necessário fazer um esquema do texto, tá? A gente vai trabalhar com esquema e o que acontece? Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com esquema do que com rascunho. Ou seja, eu não escrevo o texto todinho para depois passar limpo. Eu faço o esquema do texto. Então, o que é um esquema? É eu, por exemplo, colocar assim, título não, tema, tal, tese, tal, argumentos. Aí eu coloco, né? Quais são os argumentos? Porque, vamos lá, o que são os argumentos? Os argumentos são justamente as ideias que eu vou usar para justificar a minha tese. Vou repetir. Os argumentos são as frases, são os conceitos, são as ideias que eu vou defender, que eu vou utilizar, que eu vou usar no meu desenvolvimento, tá? Para comprovar a minha tese, para comprovar o meu ponto de vista. Então, assim, o argumento ele vai ser usado para quê? Para explicar a tese. Então, eu tenho que prestar muita atenção nesses argumentos. Por quê? Porque às vezes, em vez de criar um argumento, eu posso estar criando outra tese. Certo? Então, vamos fazer um exercício aqui agora. Imagina que eu estava lá fazendo o esquema da minha redação, aí eu escrevi, né, tema, democratização do cinema. Tese, eu vou defender a ideia que são necessárias políticas públicas para democratizar o cinema. Beleza. Então agora eu vou ter que pensar nos argumentos para dizer como que isso acontece. Então vamos lá. Eu posso começar argumentando que, por exemplo, um primeiro argumento, que o cinema é um privilégio para poucos. Eu posso argumentar, por exemplo, vamos colocar aqui, né? Argumentos. Eu posso argumentar que vamos colocar aqui, argumento. O cinema é um privilégio para poucos. Então, por exemplo, esse é o primeiro argumento. Então, por exemplo, aqui eu quero dizer que, por exemplo, só tem acesso ao cinema, por exemplo, digamos assim, eu falo cinema no sentido do ambiente, quem mora em grandes cidades, o preço do ingresso do cinema não é um preço popular, embora exista o abatimento lá na carteirinha do estudante, né? Eu posso dizer que grande parcela da população norte e nordeste não tem acesso ao cinema, porque, por exemplo, como eu disse, né, as cidades são pequenininhas e tal, aí eu posso me argumentar, sei lá, que, por exemplo, trazer uma empresa de cinema para a cidade é uma coisa muito cara, que requer muito investimento, tem que ter um grande movimento de pessoas. Então eu posso dizer que o cinema é um privilégio para poucos, tá? Então, por exemplo, aí qual seria o segundo argumento? Eu poderia argumentar que poderia-se usar espaços públicos já existentes para exibição de filmes, certo? Gratuitos. Né? É uma forma de entretenimento. Então, por exemplo, já pensou usar uma escola, um auditório de uma prefeitura, sei lá, de algum prédio público para exibição de filmes? Certo? Porque as pessoas gostam de cinema. Então, a exibição de um filme, né, novo, alguma coisa assim desse tipo, eu posso argumentar sobre isso, né? Vamos colocar assim, a possibilidade de utilizar prédios, espaços, vou colocar assim, ó, de utilizar espaços públicos para exibição. Eu posso até colocar o que? Gratuita. Democratizar, né, pessoal? De filmes. Certo? Aí são alguns exemplos de argumentos. Olha, eu estou aqui pensando nesse tema da redação do ano passado, tá certo? A redação do Enem do ano passado. Tá ok? Então eu posso pensar nesses dois argumentos aí e dizer, né? E assim, agora uma informação de ouro, pessoal. Cada parágrafo do desenvolvimento, lembrando que lá no começo da aula eu falei que todo texto dissertativo ele vai ter 3 partes, né? E às vezes tem textos dissertativos argumentativos que a introdução está em 2 parágrafos, que o desenvolvimento, sei lá, está bem em 5, em 6, que as conclusões estão bem em 6, perdão, em 2 parágrafos também. Então, assim, é importante vocês lembrarem o seguinte: depois que vocês pensarem na tese de vocês, a que vocês forem organizar os argumentos que vocês vão defender, cada argumento deve vir em um parágrafo, tá? Um parágrafo do desenvolvimento para cada argumento, certo? E aí segue aquela regra. Mais uma vez,
cada parágrafo, né, cada parágrafo vai ter que ter no mínimo 2 frases, certo? Cada parágrafo do desenvolvimento vai ter que ter no mínimo 2 frases. Então, se eu apresentei a minha tese, e aí eu tenho que pensar nos meus argumentos antes de começar a escrever. Se eu achei 3 argumentos, o que significa? Eu vou ter que escrever 3 parágrafos de desenvolvimento. Ficou claro? Pronto, Riandra nos perguntou aqui, né, em relação às citações. Então vamos lá. Existem 2 tipos de citações, a direta e a indireta. A citação direta é quando você utiliza as mesmas palavras que o autor da citação utilizou. Por isso que a citação, ela tem que estar, se ela for direta, ela tem que estar entre aspas. Então, por exemplo, imagine que você vai dizer o seguinte: Jesus Cristo disse, aspas, amai-vos uns aos outros, fecha aspas. Isso é uma citação direta. É quando você usa as mesmas palavras que o autor utilizou. Tudo bem? Uma citação indireta é quando você cita o autor, é claro, não pode deixar de citar o autor, tá? Mas aí você usa suas próprias palavras. Por exemplo, você diz assim, ó, Jesus disse que é importante que nós nos amássemos. Olha, veja que embora eu esteja utilizando a mesma frase, o mesmo teor, mas eu não estou usando as mesmas palavras de Jesus Cristo do Evangelho, né? Então isso chama citação indireta. Aí agora terminando a pergunta de Riandra. Riandra, ela pode vir em qualquer uma das partes, certo? Tem muita gente que usa a citação, Riandra. Eu assim, particularmente, eu não aconselho, certo? Você usar uma citação na introdução. Eu acho que uma citação, ela deve ser usada como argumento, certo? Ou seja, é bom você usar, por exemplo, a citação, porque assim, para que serve uma citação? Para dar ênfase, né, a um argumento. Uma citação serve para você comprovar, para você mostrar, olha, é assim, né? Então, assim, eu aconselho vocês usarem a citação nos parágrafos de desenvolvimento. Em um deles, por exemplo, e depois se quiser usar uma, mais de uma, tudo bem. Lembrando, né, sempre de como fazer a citação direitinho. Porque o que acontece? Você vai usar a citação como argumento. Porque, veja, você dizer o que alguém importante, porque a gente só cita pessoas famosas, importantes, né? Você dizer o que alguém importante disse e afirmou é fundamental. Isso é um argumento, certo? Então, eu aconselho vocês usarem nos parágrafos de desenvolvimento. Então, portanto, vamos lembrar, o que a gente aprendeu hoje? Como que a minha introdução deve ser desenvolvida. A gente aprendeu que ela tem que ter no mínimo 2 frases. Eu digo no mínimo por quê? Porque há pessoas, por exemplo, que costumam encerrar a introdução com questionamento. Eu acho muito legal essa ideia de você colocar uma 3ª frase fazendo um questionamento, uma pergunta, né? De forma que você consiga responder o questionamento ao longo do texto, né? Então, afinal de contas, por que isso acontece? Ou como isso seria possível? O questionamento é bom porque você chama a atenção do leitor, né? Mas aí, assim, nós aprendemos que na introdução eu tenho que ter 2 elementos fundamentais. O tema contextualizado e a tese, que é justamente aquilo que eu vou defender ao longo de todo o texto. Então, eu tenho lá, no mínimo, 2 frases de introdução. Beleza. Quando eu estava planejando o meu texto, eu deixei muito claro para mim a minha tese, que é o que eu vou defender, o ponto de vista que eu vou defender. Não vou trazer um ponto de vista contrário, vou defender só aquele. E eu vou pensar em argumentos que defendam, que apontem, que justifiquem essa tese. Porque os argumentos são justamente as ideias que nós utilizamos para defender o nosso ponto de vista, defender a nossa tese. E aí, no mínimo 2, ou 3. Então, eu pensei em 3 argumentos para defender a minha tese. Então, cada argumento vai ter que estar em um parágrafo do desenvolvimento. Tá? Hoje eu não vou falar de conclusões, não. Então, cada argumento em um parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que, da mesma forma, cada parágrafo tem que ter também, no mínimo, 2 frases. Certo? É isso que a gente aprendeu hoje.